Oi, ouvintes! Essa é a terceira temporada da série Jornada de Inovação do PwC AG Tech Innovation Podcast. Aqui a gente inspira corporações por meio de conversas com quem enfrenta os desafios reais para seguir inovando e se reinventando. Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta à série Jornada de Inovação. Esse é o terceiro e último episódio da nossa série. Passou rápido, né? Eu também achei. A hora que eu tava me acostumando aqui com esse meu papel de host e ouvindo as boas histórias dos nossos convidados, a gente vai ter que terminar. Mas vamos lá, gente. No primeiro episódio foi debatida a economia escassa e como ficam os projetos longevos e as corporações que pretendem inovar a longo prazo. No segundo episódio, a gente debateu resultados práticos de inovação, falando sobre descomoditização, ou seja, como as corporações saem do portfólio core, buscando novos serviços, produtos e tecnologias por meio de projetos inovadores. Agora, esse terceiro episódio é o momento de falar sobre pessoas, como força motriz para os projetos inovadores acontecerem, como mola pivotal. As tecnologias disruptivas, é claro, são sempre buscadas, os processos desenhados e alinhados dentro das corporações são super importantes, mas são de fato as pessoas que são essenciais e vão levar os projetos adiante, vão fazer de fato a inovação acontecer. Bom, pessoal, eu já fiz a nossa introdução aqui, vocês já me conhecem. Sou Gabi Geraldi, host do Jornada de Inovação nessa terceira temporada. Zootecnista, como eu sempre menciono, mas muito mais próxima das inovações corporativas hoje em dia. Eu não quero me estender muito, então eu já vou passar a bola aqui, porque estamos com convidados, como eu costumo dizer, de peso. Eu quero pedir para que vocês se apresentem. Na sequência também, Mário, eu vou pedir para que você se apresente como colega aqui do Hub, para que a nossa audiência conheça vocês. Começo contigo, Carlos. Prazer, obrigado pelo convite, né? Carlos Peruzzi, estou atualmente como diretor de inovação e tecnologia do grupo Ubiagro, né, que contempla ali a Ubifol, que é a nutrição, a nossa empresa mãe, né, de nutrição foliar, a Vitalis, que hoje é o nosso braço ainda em construção de defensivos biológicos, e a Balminas Agro, que adquirimos recentemente com a parte de matéria-prima. Então, um prazer enorme aqui estar contribuindo com esse assunto que é quente sempre, né? Pessoas. Sim. Gente, legal, muito obrigada pelo convite. Também é um prazer, uma honra estar aqui do lado do Carlos. Meu nome é Juliana Okuda, estou como gerente de inovação aberta hoje na Ajinomoto do Brasil, à frente do Aginolab, que é o nosso hub de inovação aberta. É um hub que ele é transversal a toda a companhia, né? É importante comentar porque a Ajinomoto do Brasil ela é muito conhecida pela parte de alimentos, que é o nosso, né, o maior negócio da Ajinomoto do Brasil, mas por ser uma grande produtora de aminoácidos, acaba indo não só para alimentos, mas para cosméticos, nutrição especializada, nutrição esportiva, agronegócio, nutrição animal, food ingredients, entre outros. Então, são muitos negócios lá dentro. E também conversamos aí com o mercado de agro. Bom, nós estamos muito bem acompanhadas, né, Gabi? Conversa de responsabilidade. Com certeza. Bom, então me apresentando, eu sou a Mari, né? Todo mundo me conhece por Mari, sou gestora de comunidade aqui dentro do AG Tech Innovation. Então, eu sou responsável pela condução da jornada de inovação aberta das corporações aqui. Inclusive, tenho um super prazer de acompanhar a jornada da Ubifol, né? E fico locada na nossa segunda unidade, a nossa casinha mineira, lá em Uberaba. E junto, né, com a Ubifol, a gente conduz o Hub lá de inovação. Então vai ser um mega prazer. Obrigada pelo convite, Gabi, para estar aqui junto com vocês. Já vi que a nossa conversa vai render muito hoje. Tamo junto. E aí, gente, para começar a aquecer, eu gostaria que os nossos convidados dessem uma pitadinha, tá? Sobre como as pessoas dentro da Ajinomoto Brasil e da UBI estão organizadas em termos de inovação. Só pra gente começar a situar a nossa galera aqui e dar sequência nas perguntas. Por favor, Peruzzi. Eu sempre costumo falar que as empresas elas são feitas de pessoas, né? Então, assim, as relações, apesar de acontecer entre as empresas, sempre tem uma pessoa por trás disso. A UBI ela vem se reinventando sempre, né? Então, a empresa ela vive ciclos e a gente está num novo ciclo agora de reestruturação, né? Onde a gente olha hoje a inovação muito mais ancorada
no P&D, muito mais ancorada olhando para dentro, programa de ideias, cultura interna de inovação, tentando trazer um complemento a mais que é o cliente, né, dentro dessa equação e como que a gente equilibra tudo isso, né? Então, tem uma questão de startup também, mas é uma caixinha até menor hoje. Hoje a gente tenta fazer com que a inovação ela seja um ecossistema muito maior do que efetivamente focados em startups ou uma inovação aberta pura e simples. A gente olha hoje numa cadeia muito maior, onde a gente tenta trazer instituto no meio, né? Então, hoje a gente começa a dar uma dimensão muito maior para a inovação do que simplesmente uma caixinha específica para startup. E aí o seu time é enxuto ou a inovação é feita por diversos? Não, hoje o time direto ele é enxuto, né? Já foi maior, mas hoje ele é enxuto. E a gente hoje tenta trabalhar com replicadores, né? Então, eu acho que no passado teve um hype muito grande da inovação no agronegócio, né? Então, assim, tiveram investimentos maciços, empresas que tinham 40, 50 pessoas nesse departamento. Na primeira balançada de mercado, a primeira coisa que foi impactado, que foi cortado, são as ações relacionadas à inovação. Acho que assim, a UB, a única diferença é que a UB ela não cancelou isso. Ela entendeu que aquele hype de muito investimento, com ações que estavam completamente destoadas da estratégia atual da empresa, não fazia muito sentido. Então, com a minha chegada, pouco mais de um ano, a gente começa a trazer hoje a estratégia da empresa e a inovação alinhada a isso. A inovação ela tem que ter hoje uma complementaridade do core business do negócio, pelo menos do nosso ponto de vista, né? E o que a gente estava vendo é que muitas das empresas estavam deixando o seu departamento de inovação seguindo por si só. Isolados. E aí, gente, ninguém estava vendo valor naquilo. E aí, na primeira dor de barriga de mercado, falou, cara, o que está pesando na nossa estrutura? Inovação. Então, corta. Né? Acho que a UB a gente vem reestruturando, né? A gente vem redimensionando, mas acho que o ponto principal aqui ele é mais estratégia para alinhamento hoje com o core do nosso negócio. Conta pra gente, Ju, como que é time grande, time pequeno. Eu sempre gosto de contar a história de que a Ajinomoto ela nasce da inovação. Então, assim, há mais de 100 anos atrás, a Ajinomoto ela nasceu do investimento de uma empresa, de uma grande empresa na época ali, em uma deep tech, que é uma startup de base científica, né? Então tinha um professor de química que estudava sabores na época, ele conseguiu isolar esse sabor que a gente hoje, né, reconhece como quinto sabor, que é o umami, que vem do glutamato, enfim, a partir da fermentação de um caldo de uma alga. E aí esse empresário viu um valor nessa descoberta e investiu nisso. E a partir dessa história, né, que a Ajinomoto ela nasce. Então ela nasce da inovação e dessa aposta, né, desse investimento em uma startup, o que é incrível. Ele nasceu na inovação aberta, olha que maluquice, né? E aí, quando a gente olha para toda a história da Ajinomoto, hoje a Ajinomoto é uma das empresas com mais patente em aminoácidos no mundo, né? São mais de 4.000 patentes, então tem um foco muito grande em P&D, justamente como o DNA continuou ali. Então só no Brasil é um time de mais de 100 pessoas em P&D, é super robusto, muito grande. E além disso, a gente tem também a inovação aberta acontecendo, né? Ali dentro da Ajinolab a gente já está desde 2019 trabalhando. Por quê? O que a gente entendeu? Que a Ajinomoto era muito boa em fazer inovação com o que a gente tinha dentro de casa. E a gente tem muita coisa, veja, como eu comentei, são mais de 4.000 patentes, né? A gente tem muito estudo. Mas quando a gente olha para além dos muros da Ajinomoto, a gente percebe que existe um universo, né? E se a gente pensa, às vezes, eu entendo que existem vários níveis, né, várias camadas da inovação aberta, mas se a gente pensa mesmo num grau primeiro ali de aproximação, a gente já tem muita oportunidade, enfim, depois cocriação, isso, né, até chegar numa possibilidade de investimento. Mas dependendo desses níveis, assim, a gente tem muita possibilidade. E o Ajinolab, como eu comentei, ele é transversal à companhia. Então, o trabalho que a gente faz é entender, conectar as oportunidades internas, os desafios que a gente tem internamente, com a expertise do que tem além dos nossos muros,
né? Não só com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem dentro de casa. E quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a perceber o valor que a inovação trazia, que é um pouco o que o Peruzzi comentou, né? Eu acho que os times de inovação que não conseguiram comprovar esse valor realmente acabaram, acho que, se perdendo no meio do caminho. E acho que esse é o grande desafio hoje dos times de inovação, é mostrar qual que é o real valor da inovação. E é difícil por quê? Porque tem muita empresa que acaba metrificando ou colocando indicadores iguais ao de qualquer negócio, né? E aí também é o problema, que quais são as perguntas também que matam a inovação, né? Mas enfim, acho que outras perguntas, né? Eu acho que essa é uma visão, só complementando aqui. Vamos lá. Acho que tem um ponto importante aqui, que quando você fala de P&D, né, pelo que você falou, a Ajinomoto, ela nasceu disso, né, então isso faz parte provavelmente da cultura, do DNA de vocês. Mas é um DNA hoje que ele não reflete hoje na estrutura das empresas brasileiras. Quando você fala de investimento em P&D no Brasil, é ridículo. Porque assim, hoje, né, a UB ela investe bastante dinheiro nisso, né, são recursos, parceiros, a gente investe em pesquisa, parceria com influenciadores que a gente chama, que são universidades, enfim, em busca de uma nova molécula, em busca de uma nova formulação química, enfim, são várias frentes que a gente não... E aí a hora que você lança isso no mercado, dá 3 semanas, alguém já copiou, né? Então hoje o mercado brasileiro, ele trabalha, então assim, para nós hoje, que faz investimento hoje em P&D, a gente tem que continuar fazendo isso, a gente não pode perder essa essência, porque assim, a maioria hoje é reativo, ninguém investe em P&D, eles esperam uma coisa acontecer, vai lá e copia e tá tudo certo. E aí a gente tem que entrar com ações judiciais, enfim, né, para tentar tirar, né, a gente teve casos emblemáticos aqui, lançamos um produto que chamava Evoque, 2 semanas depois tinha um produto chamado Evoque, né, só que em vez de ser com H, era C e tal, então, assim, mas era o mesmo nome, a mesma formulação, assim, sabe, então a gente bota o jurídico para trabalhar e tudo, então assim, mesmo a gente tendo essa questão da propriedade intelectual, a gente sofre com isso, né? Então eu imagino que mas isso não é um motivo para que a gente plugue essa essência da inovação do P&D da tomada, né? Senão a empresa ela só vai se perpetuar através de uma inovação. É que eu acho que também, só complementando, que geralmente as empresas, né, isso é muito comum, elas tendem a olhar a inovação de um prisma muito unilateral, sabe? Então, por exemplo, então eu vou investir em P&D e esse vai ser o meu diferencial. E se a gente olha só em um pilar ele vai cair. Não sustenta. Ele não sustenta. E geralmente a inovação ela precisa acontecer em muito mais de um pilar, né? Hoje, tipo, por exemplo, né, o Maximiliano, que é um dos founders da InnoScience, ele fala muito isso, que existem 12 pilares para se inovar. E quanto mais pilares você se apoia na inovação, mais é difícil de copiar, né? Então, às vezes não só o P&D, mas o modelo de negócio, o branding, o atendimento ao cliente, enfim. Eu acho que tudo isso, né, quando você se mune de uma inovação que ela é mais 360, você consegue ficar mais protegido, né? Você consegue realmente que aquela inovação volte para você, né, tem um retorno sobre aquilo. Então, acho que isso é muito importante falar, porque geralmente as pessoas têm muito essa ideia, e acho que no Brasil também, principalmente de produto, né? Pensando, eu vou fazer um produto inovador. Um grande case, eu acho que é o próprio case do iPod. Na época já existia MP3, gente, player, todo mundo, né? Quem é desta época se lembra que existia MP3 player. Sim, não foi sobre o produto. Né? Não foi eu não sobre lembro dessa produto. época. Não, você não lembra. Só pesquisei só na internet, não ouvi falar. Pois é, mas a jornada do usuário qual que era? Você tinha que entrar no Casa A
super ilegalmente, você tinha que baixar, ficar um dia inteiro gastando a banda larga para baixar uma música, e aí quando você estava baixando Breaking the Wall, vinha a hilaria da Xuxa em espanhol, entendeu? Então assim, era terrível a experiência. Então não era sobre o produto, né? O que a Apple fez, trouxe o iTunes, trouxe o iPod, trouxe uma experiência completamente diferente e que não era focada em produto. Então, acho que é sempre importante a gente lembrar que existem muitas camadas de inovação. Quanto mais a gente investe nelas ao mesmo tempo, mais a gente vai estar munido, mais a gente vai estar resguardado de cópias. É justamente trabalhar ambidestria organizacional. Né? Exato. Olhar para o core, que é essencial. Eu preciso continuar fomentando aquilo que eu faço muito bem feito. Né? Preciso continuar inovando nessa frente. Mas eu também preciso olhar para outros horizontes, preciso olhar para outras tecnologias, e essa multiplicidade da inovação, ela precisa ser muito bem compartilhada, né? Quando a gente está falando de pessoas, as pessoas precisam se sentir pertencentes a esses processos, e para isso elas precisam entender que existem múltiplas formas de inovar, né? Não só dentro de produto, ou então não só olhar para questões de tecnologias de hardware, de software, mas existe muitas outras possibilidades, muitas outras formas de inovação. Então, quando a gente fala em envolver pessoas dentro desse processo, às vezes a gente fala muito sobre inovação, né? Inovação é uma temática muito discutida, a gente fala no dia a dia a palavra inovação, o termo inovação, mas de fato, o que é a inovação? Como ela acontece dentro da empresa? Quais são os processos? Por isso que não é repetitivo continuar falando sobre inovação com as áreas, com as pessoas dentro da empresa, porque elas precisam compreender, né, como isso acontece e que elas fazem parte desse processo também. Olha, eu acho que a gente acertou aqui no encadeamento de temas, porque vocês passaram já de cara na primeira pergunta, que aliás era um aquecimento, né, era uma pergunta, mas vocês passaram sobre a longevidade das corporações, né, que precisa estar ligada ao propósito. Como você falou sobre pesquisa e desenvolvimento, a gente está pensando sobre o futuro do negócio, e a longevidade de projetos de inovação, pensando nessa perenidade, foi o tópico do nosso primeiro episódio aqui. A gente passou também, pessoal, pela descomoditização, quando você fala, não é sobre o produto em si, é sobre o que a gente cria ao redor. Então, a inovação também tem esse papel. Esse foi o tema do nosso segundo episódio. Então tá tudo realmente alinhado aqui, gente. Não estamos loucos ao propor essa ordem. Voltando aqui mais pro nosso centro de pessoas, Peruzzi, eu quero entender aqui sobre cultura, porque quando a gente fala cultura, a gente está falando sobre base, a gente está falando sobre o modus operandi da empresa, né? Sobre como ela funciona. E aí me chama muita atenção, e a gente tem até uma casadinha bacana aqui. A gente tem uma corporação nacional de origem familiar, digamos assim, né? Uma empresa familiar, e uma empresa japonesa. Então, acho que a gente vai se complementar muito, muito bem aqui nessas falas. E aí, sobre cultura, me conta, como vocês entenderam que essa questão do hype passou, mas ainda assim, as ações diárias, a rotina de vocês, e você como líder de inovação precisava ser constante, ser coeso, né, no papel de disseminar essa cultura de inovação para que as pessoas dentro da UBFOL compreendessem. Não é porque o hype passou que vocês deixariam de abordar a inovação aberta especificamente. Gabi, vamos lá, acho que são 3 pontos principais, assim, né? Eu acho que como o nosso principal negócio ele é nutrição hoje, nutrição foliar e a parte de matéria-prima, né? E a gente está desenvolvendo hoje a parte de defensivos. Quando a gente entra em defensivos, a gente vai ter um regulatório por trás. Quando a gente parte da parte de nutrição, fertilizantes, segue a mesma linha, a gente não tem barreira de entrada. Então, como que a gente hoje fortalece uma pesquisa e desenvolvimento, sendo que no mercado não tem barreira de entrada? Fortalecendo a saída. Eu preciso criar barreira de saída. Então, hoje, a nossa cultura na empresa, ela está ancorada muito mais em fazer com que o cliente tenha essa percepção de valor da saída da marca. Porque hoje, o que eu falei, hoje na parte de nutrição foliar, se a internet estiver boa, o concorrente consegue lançar um produto em menos de 1 hora. Ele não tem um regulatório por trás disso, nada. Então, assim, a barreira de entrada é nula. Só que e as barreiras de saída? A UBA é uma empresa de 40 anos. É uma marca que está por trás, foram diversos produtos que foram testados. Nós temos 2 estações de pesquisa,
nós temos formuladores, nós temos químicos, né? Nós temos parceria com as universidades, nós temos um hub de inovação. Tudo isso vai criando uma cultura interna para que a gente crie as barreiras de saída. Eu penso também, Peruzzi, que quando você diz que não há barreira de entrada, isso se torna super desafiador para as suas pessoas, porque se a sua cultura não for coesa, não explicar para esses colaboradores o porquê seguir inovando na UB, muito embora o mercado esteja super complexo, essas pessoas não vão ficar dentro da UBFOL. Então, a cultura, quando a gente fala de cultura de inovação, é sobre o porquê que elas têm que permanecer ali e entenderem as dores e as delícias, né, do dia a dia, para que, ao final das contas, você implemente o seu portfólio, enfim, você gere valor para o seu cliente final e essas pessoas se sintam parte disso. Então, tentando desmistificar, né, correndo até o risco de ser um pouco simplista aqui, eu acho que é sobre isso, essas pessoas compreenderem por que elas devem permanecer lá dentro. E assim, a empresa ela tem que propiciar esse ambiente seguro para que isso aconteça. A gente conhece empresas que o pessoal tem medo de errar, então, a partir do que você tem medo de errar, você também tem medo de inovar, né? Então, aí fica naquele ciclo, cara, eu não vou fazer, porque, né, senão eu erro, senão eu vou ser mandado embora, como é que fica isso? Então, nós hoje, como empresa e como liderança, temos que propiciar esse ambiente seguro para que as pessoas, primeiro, tenham a possibilidade de fazer o seu teste, tenham a possibilidade de trazer as ideias, né? Então, esse é o outro ponto que eu ia falar, né? A gente tem a questão muito forte do P&D, criação de barreira de saída. A gente tem hoje um ambiente seguro, né, que é um programa interno de inovação para que a gente possa dar a palavra para todo mundo. Todo mundo tem a possibilidade de gerar a sua ideia ali, né, registrar a sua ideia. O ano passado foi o primeiro ano do InovaUB, mais de 130 ideias, foi super legal, teve ideias excelentes que a gente trabalha para implementar agora, né, e esse ano a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais, e de novo, a gente está fazendo um programa que nós não temos uma receita de bolo, vai funcionar, não vai. Nós também estamos fazendo com tentativa e erro, né? Sim. Então, o programa de inovação é assim, né? O programa de ideia é assim. Então, a gente fez um modelo do ano passado, esse ano a gente vai fazer um narrow, né? Vamos fazer um pouco mais de limitação. O ano passado foi muito aberto, veio muitas ideias muito divergentes. Esse ano a gente vai, vamos focar em excelência operacional. Então, ok, vamos nessa direção. Então, a gente começa hoje a olhar bastante a questão interna, provendo esse ambiente seguro também para que as pessoas participem disso. O Carlos trouxe um ponto muito interessante, né, que é essa segurança para testar. A gente não consegue falar em inovação sem falar em teste. É a essência do negócio. E quando os times eles conseguem sentir essa segurança, é nítido. Eu que tenho essa proximidade com as áreas de negócio, quando a gente está buscando um desafio e coloca eles diante ali de soluções, né, das startups, de empresas, de pesquisadores, é óbvio que vai ter uma insegurança, né? Aquela solução me atende, né, atendeu ali os requisitos, mas quando o time, ele sabe, ele tem essa segurança para testar, ele mesmo coloca essa posição. Então ele fala, olha, eu tenho os requisitos aqui dentro dessa startup para seguir para um projeto, mas eu sei que eu preciso testar, eu preciso validar. Você escuta isso do time, então isso é muito importante. Quando eles estão de fato envolvidos e sabem do processo, das etapas, e se sentem seguros para, sim, eu vou testar, às vezes pode dar errado, o que eu vou fazer com isso, é aprendizado, e vamos seguir assim. Ou então pode dar muito certo e vamos coletar resultados lá na frente. Então, eu acho que essa questão do teste é assim, primordial quando a gente está falando de inovação e as pessoas precisam se sentir realmente num ambiente seguro, psicológico, para poder testar. Não só levar ideias, porque levar ideias também é um desafio, né? Às vezes não há abertura para escutar o que está dando errado, né? É muito difícil, mas precisa ter essa abertura, mas também precisa ter abertura para dar continuidade ao projeto. E Ju, agora sobrou para você aqui, porque a gente já falou sobre tentar fincar a bandeira da inovação, chancelar as ideias que dão certo e as que não dão certo, né? O que é mais difícil, chancelar aquilo que foi erro e aprendizado.
E eu quero então partir aqui para falar sobre habilidades, né? Sobre como essas pessoas dentro de casa, e aí aqui, pessoal, a gente já caiu por terra a nossa ideia de que se trata de um time de inovação. Aqui nós estamos falando sobre as pessoas, sobre os colaboradores que estão do nosso lado, de todos os departamentos, de todas as áreas possíveis, que precisam ter uma característica inovadora, que precisam acreditar que fazem parte desse processo. Eu quero que você me conte como é que lá dentro de casa, lá na Ajinomoto, vocês trabalham para que as pessoas se sintam parte do processo de inovação e quais habilidades são essas? Olha, eu acho que a Mari trouxe um ponto bem importante, que é sobre ter um processo claro para teste. Porque o que acontece muito é aquela coisa do inovem, né? Sejam inovadores. E eu acho que é uma fala perigosa, porque, de verdade, assim, medo, todo mundo tem, gente, isso é do ser humano. Isso foi uma habilidade nossa, adaptativa, evolutiva, que a gente tem medo do que a gente não conhece. Todo mundo tem medo do escuro, porque você não está vendo, você não sabe o que tem lá. Isso é natural, é muito humano, inclusive. Agora, a inovação, ela vai caminhar por um caminho que nunca foi trilhado, um caminho desconhecido, com resultados que você não sabe. E aí você vai querer colocar a cabeça do seu funcionário ali para jogo? Ninguém quer. Essa é a verdade. A verdade no final do dia é essa. Vamos falar a verdade aqui. Então, qual que é o papel da inovação? É você dar segurança, né, dar a mãozinha mesmo e falar assim, olha, vamos junto? O processo é esse aqui, ó, vai durar esse tempo. E o teste também, eu acho que é uma outra falácia, porque a gente fala muito em teste, e aí quando a gente fala de teste mesmo, na prática, o que acontece? Então meu teste, eu quero fazer assim com todo mundo. O recorte, qual é o recorte dado? Vamos integrar com todo o sistema, gente, que tamanho de teste é esse? Não acontece, não. Não acontece quase. Sendo que teste, a gente fala muitas vezes até de dado histórico. A gente nem tá falando de dado atual, entendeu? Para ver se aquela hipótese vai ser validada ou não. Então, assim, as pessoas elas trabalham muito pouco com teste, elas não conhecem ainda o que é o teste de verdade. Né? A maioria das pessoas não sabe, elas têm uma ideia muito teórica sobre. E quando você coloca as pessoas realmente para fazer, para praticar, elas falam, nossa, eu não imaginava que isso poderia ser um teste, que o teste tem que ser dessa maneira. E aí, eu acho que as pessoas começam a se sentir mais seguras e mais livres de caminhar por esse ambiente da inovação. Por quê? Elas estão respaldadas por um processo claro, né? A inovação, todo mundo acha que é meio que uma bagunça, né? E não, você tem metodologias, processos claros para que isso aconteça, né? E para a pessoa se sentir segura e respaldada pela empresa também, sabe? Quanto você falou sobre os skills, né? O que a gente fala muito ali é sobre as pessoas terem um espírito empreendedor, e ali no caso intraempreendedor, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, elas precisam ser um pouco inconformadas, sabe? Isso eu acho que é muito importante. Mas tem que ser um inconformismo que te leva para ação. Não adianta também ser um inconformado que é um reclamão, né? Mas um inconformismo que te leva à ação. Eu acho que isso é um ponto mega importante. Precisa ter um pouco de autonomia, sim, porque às vezes a pessoa, isso a gente já se deparou. Às vezes, por exemplo, o diretor ou, enfim, o gestor daquela pessoa fala assim, não, essa pessoa tem toda a autonomia para fazer, para passar pelo processo. Mas no final do dia a pessoa não se sente com essa autonomia. Isso já aconteceu, é maluco. Ela fica um pouco travada, ela tem medo de, mas será que? Então, precisa ter um pouquinho de ousadia nesse sentido, um pouquinho de autonomia e acho que um pouco de curiosidade, sabe? Uma coisa um pouco investigativa, os porquês, de não se conformar com aquele, né, com o que é sabido, com aquela resposta fácil. E resiliência, gente. Tem que ter resiliência, porque inovar não é fácil. Né? Assim, eu acho que a inovação, quando ela surgiu, veio com essa coisa, esse ar muito do escorregador, do colorido, dos unicórnios. Eu não sei porquê, porque no final do dia a inovação é complexo, não é fácil. Como eu comentei, né, todo esse histórico, né, de estar num ambiente desconhecido, enfim, provando hipóteses que você não tem ideia de onde aquilo vai dar. Então, é complexo. Então, a pessoa precisa ter resiliência, porque muitas vezes ela vai caminhar pelo processo e ela vai ter que voltar atrás.
E já, assim, gente, é raro, mas acontece sempre. Voltar para a pergunta, porque às vezes a pergunta foi pouco explorada, né? E isso também é outro clássico. As pessoas são muito enviesadas. Isso, assim, é uma dica de ouro, tá? O ser humano, ele é enviesado. A gente quer resolver problema, a gente não quer falar de problema. A gente quer resolver, eu quero a solução. Você vai na terapia, o que você quer? Me fala o que eu tenho que fazer. E no final do dia, não é sobre isso, né? Você tem que falar sobre o problema. E você que vai encontrar a solução, gente. É difícil assim, mas é assim, só assim que você consegue. E as pessoas, elas têm um pouco de uma urgência, né? Um pouco, às vezes até de, ai não, sério, eu tenho que tocar de novo nesse assunto, que esse problema é tão velho, entendeu? Eu já sei tudo sobre ele. Existe também um pouco isso. E muitas vezes, quando você coloca na sala pessoas que estão olhando para o mesmo problema de vários ângulos, você traz uma visão muito mais rica sobre aquele assunto, e às vezes aquela pessoa que é dona do problema fala, nossa, não imaginava que era assim? Meu Deus! Que é a metáfora que eu falo, né? Às vezes, para a pessoa saber, fazer entender que ela está numa ilha, você precisa enfiar ela num barquinho, sair da ilha e falar, ó, tá vendo? Você estava numa ilha. Meu Deus, estava numa ilha. E aí você tem que dar a volta na ilha para ela ver a ilha de outros lados. Você fala, nossa, eu nunca vi a ilha desse lado aqui. E eu acho que a inovação, e aí um pouquinho vou puxar a sardinha pro meu lado, alinhada ao design. Eu sou designer de formação, então sempre puxo para esse lado. Alinhado ao design thinking é pensar no problema, explorar ao máximo o problema, tudo que já foi feito, que está previsto, todas as visões sobre aquele problema, porque com uma visão 360 do problema, você vai ter uma solução completa e não uma visão míope. Visões míopes sobre o problema trazem soluções míopes igualmente. Eu tenho uma amiga que fala uma questão muito importante, né? Não é sobre encontrar a solução, mas é saber fazer as perguntas certas. E esse é um processo muito importante quando a gente está identificando qual que é o problema que a gente vai trabalhar. Porque é isso, às vezes as pessoas estão tão focadas na solução que ela já vem com a solução. Ela não fala sobre o problema, ela não detalha, ela não explora aquilo. Porque quando a gente vai explorando, a gente vai entendendo as camadas até que a gente chega, opa, o problema é isso aqui, o problema é esse, está aqui embaixo, está muito antes da solução que a gente está querendo implementar. E às vezes pular essas etapas vai gerar um retrabalho. Eu vou precisar voltar de novo, como você comentou, né, Ju? E repensar e rediscutir e iniciar de novo o projeto, porque eu acabei colocando alguma coisa ali na frente que não era o real problema. Eu preciso cavar um pouquinho mais para descobrir a essência, né? E a gente trabalha muito isso aqui dentro do Hub, né? Então, quando a gente está identificando qual que é o desafio, a gente senta com a corporação e vai destrinchando, olha, perguntas, como que é? Já tentaram resolver? Quais foram as tentativas? Como foi? Né? Por que não deu certo? Né? Até a gente conseguir chegar ali na essência máxima daquilo para a gente poder seguir com o projeto, porque senão a gente vai ter que voltar e fazer de novo. A Gabi estava ontem, a gente teve um encontro ontem, eu falei exatamente isso que você falou em relação a se apaixonar pelo problema e não pela solução, né? Que é onde a gente se perde. O pessoal se encanta pela solução e esquece do problema que está resolvendo. Ontem eu falei exatamente sobre isso, né? Foi engraçado, aí quando você falou, eu falei, tá vendo? Eu não estou falando, né? E eu acho que tem um segundo ponto aqui, que você trouxe também, que é super importante, que é a estratégia. Né? A inovação hoje, gente, ela tem que estar atrelada à estratégia da empresa. Porque se ela não tiver, você não sabe para onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar é bem-vindo, né? Então, é aquilo que você falou. Aonde que eu quero chegar com a inovação? Aí você tem que ver o que a empresa hoje está trazendo com essa estratégia. Porque, né, se você não tiver esse horizonte, você nunca vai saber se você está indo na direção correta. E aí você volta para a pergunta de o que nós estamos fazendo? É isso mesmo? E dentro do processo de design thinking, a etapa 1, a etapa 0, é antropologia, gente, é observação. Se você não investir, eu iria falar perder tempo, mas não é perder tempo, você tem que investir o seu tempo aqui. Se você não investir o seu tempo aqui, tudo que você fizer depois do projeto está errado. Então é aqui, né? Depois tem uma etapa importante do teste ali na frente, mas se você não fizer uma observação bem feita, e aí você elencando o problema, você matou o seu processo de inovação. Eu vou até quebrar o protocolo aqui, pessoal, e dizer a minha compreensão de quando você diz, né, Ju, a resiliência.
que a gente ouve muito essa palavra, o que eu assumo como resiliência é aceitar que você vai ter mais fricções. Então eu acho isso relevante porque linka muito com o tópico de pessoas, linka muito com o tópico da cultura, que se a cultura da companhia não permitir que o colaborador friccione, pergunte de novo, retome essa conversa, né? Enfim, que existam momentos, inclusive indigestos, né? Para você voltar pro porquê, dificilmente essa pessoa vai ter energia para seguir em projetos inovadores. Então aí a gente vai ter a situação, ou ela se desloca, né? E aí a questão da mão de obra é super crucial pra gente. Então ela ou se desloca para um outro, enfim, outro momento de vida, ou ela fica em casa com um conformismo, que é o que a gente não quer. Enfim, então essa quebra de protocolo aqui para compartilhar para vocês. Essa é a minha compreensão. Eu acho que é super legal. E assim, não é só isso também não, tá, Gabi? Eu acho que quando a gente fala de resiliência, o corpo diretivo da empresa, não é só cultura, o corpo diretivo da empresa tem que estar aberto a isso, porque se isso não for uma pauta de conselho, se isso não for uma pauta de comitê executivo, dali para baixo isso não vai acontecer, né? Então isso também é super importante. Se você quiser fazer com que isso reverbere, isso tem que estar alinhado com a diretoria da empresa, com o conselho, isso tem que ser pauta. E nós, né, como agente de inovação, a nossa insatisfação aqui, ela tem que acontecer. Nós somos agente de mudança. E a resiliência, ela faz parte porque nós vamos tomar muito mais não do que sim. E tá tudo bem, faz parte do game. Mas isso tem que estar endossado com a diretoria, com o conselho, porque se isso não tiver nessa pauta lá em cima, tudo que você fizer daqui para baixo não funciona. Então, isso é super importante. Não sei, nossa, super importante. Super. Né? Então, acho que essa também é uma dica que eu trago. Se você quiser fazer inovação e o pessoal de cima não participar e isso não tiver com uma pauta lá em cima, isso não acontece. Eles já se anteciparam aqui, a sua pergunta seguinte que eu ia fazer, mas então eu quero explorar mais um pouco o tópico aqui de liderança, pessoal. Eu gostaria que vocês me contassem, assim, na prática, são as agendas muito periódicas com essa liderança, enfim, com os tomadores de decisão que faz com que vocês, gestores de inovação, que depois vão voltar para baixo e cadenciar os processos. São essas agendas periódicas que faz com que vocês estejam alinhados com os desejos dessa liderança, são as fricções também, porque vocês, como gestores de inovação, afinal de contas, também friccionam. Como que é essa agenda de vocês para com a liderança, para que tudo siga mais alinhado possível? Quer começar aí, Ju? Olha, do nosso lado, a gente tem um programa de transformação digital, tá? Esse programa ele é um programa global. Então, aqui no Brasil, embaixo desse que a gente chama de DX, dentro do DX a gente tem várias frentes. E uma delas é a inovação, que eu também faço parte desse time, né? E é dessa maneira que a inovação ela fica mais próxima da estratégia, por causa desse programa. Então ali a gente tem a frente de negócio, a frente da indústria, a frente que a gente chama de Education and Empowerment, a frente de Supply, Digital Tech, a gente tem todas essas frentes e é onde a gente discute entre si sobre esses problemas. E aí o que acontece? Ali eu consigo extrair, legal, como que a inovação pode acelerar essas estratégias do DX, essas metas, e pode realmente ser um agente estratégico ali para que isso aconteça. Esse ponto que você trouxe sobre as agendas ali, como é um programa que ele é global, elas são bem frequentes. Né? Então, assim, o grupo que está ali geralmente são de gerências para cima, e quem é o dono desse programa é o vice-presidente. Então, assim, tá bem... Ele é bem... Tem um corpo diretivo bem forte. Mas, por outro lado, falando daí só do Aginolab não ligado às estratégias de DX, como acontece muito ali também, tá? A gente tem algumas formas dos desafios surgirem, né? Muito das pessoas irem procurar a gente, porque no final do dia o Aginolab ele acabou virando, e aí é maluco, porque o Aginolab ele não veio top-down. O Aginolab ele surgiu como um projeto dentro da inovação.
Então, na época, eu era gerente de inovação em portfólio e eu fiz um mapeamento de entendimento de o que seriam as barreiras que existiam para a inovação acontecer. E aí foi um mapa visual que eu acabei fazendo e de entendimento do qual problema estava gerando qual problema, para entender quais eram os problemas essenciais. E aí, num trabalho como de acupuntura, sabe? Que você tá com uma dor no pé e você aperta atacar outro ponto. Exatamente. Então, foi esse o trabalho. E o Ajunolab foi um trabalho de acupuntura dentro desse mapa. Então, ele surgiu como um projeto, como um teste. Com o tempo, ele foi um spin-off, né? Ficou, acho que acabou aparecendo mais, né, do que a própria área, e a gente entendeu, precisa ter uma área de inovação aberta, né? Então a Ajunolab daí virou uma área. E aí, o que acabou acontecendo? Talvez por não ter sido top-down, as pessoas vinham conversar com a gente e, de novo, pareciam, até hoje é um pouco assim, é um consultório de terapia, de psicologia, assim, sabe? Porque as pessoas vêm, abrem o coração, falam os seus problemas, sabe? Isso acontece sempre. Acontece muito isso. E eu tenho um skill muito bom, porque o meu marido é psicólogo e ele, como segunda faculdade, ele fez psicologia, que ele terminou dentro da pandemia. Então eu acabava escutando as aulas dele. E acabei ganhando alguns skills novos. Mas enfim, e aí esses desafios, eles acabam surgindo. O que acontece? Quando esses desafios não têm um sponsor forte, uma liderança forte que é dona desse desafio, um budget mais ou menos previsto, ali, pelo menos para a gente fazer teste e tudo mais, por mais que seja um desafio muito interessante, e por mais que esse líder do desafio ele seja um líder com todos aqueles skills que eu comentei, provavelmente ele não vai virar. Tá? Então, ainda assim, a gente precisa ter o corpo diretivo, assim, minimamente ali onboarding desse assunto. Então, isso, assim, aprendizados, né? Eu acho que a inovação também acaba aprendendo com os próprios processos. Eu acho que, assim, a inovação, ela tem que deixar de ser um departamento para ser um comportamento, né? E aí, todo mundo faz parte disso. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem hoje para levar isso adiante. Tem que ter o sponsor, obviamente, né? Eu acho que se não tiver também não vai para frente. Mas a questão comportamental, porque assim, é muito fácil você falar assim, isso aí é com inovação. Não é, gente, isso é responsabilidade, né? Eu acho que tem que ter alguém, tem que ter um CPF puxando isso, mas no final do dia o impacto ele é na empresa inteira. Eu acho que é muito mais comportamental do que hoje departamental. Faz todo sentido mesmo. Ô Mari, e a gente tem produtos, né? Por exemplo, a assessoria habilitar ali, que a nossa audiência já conhece, porque a gente fala muito acerca de... Mas a gente fala muito justamente pelo papel dela, que tem um momento ali do nosso cronograma que é exclusivamente com liderança, né? A gente tranca os líderes em uma sala aqui no Hub e é buscar que eles escutem de nós que eles não podem ser inovadores só até a página 2, né? No momento que o bicho pega, as decisões precisam ser sustentadas. Então, se você puder compartilhar um pouco dessa experiência mesmo, de como a gente, como Hub, tem dado suporte para essa liderança atuar, porque senão também fica só os gestores de inovação e eles vão perdendo uma força, né? Se a todo momento precisar argumentar com a liderança. Então, o Hub funciona como esse agente externo, consultor, dando suporte para essa liderança compreender que o trabalho do gestor de inovação é consistente. Eu acho que o Peroso trouxe um ponto extremamente importante, né? Se a gente não tem a liderança envolvida, não se sustenta. É insustentável os projetos. Então, dentro do programa Habilitar, assim como outras iniciativas que a gente promove para trazer as lideranças para perto, a gente provoca mesmo eles. Então, desde o começo do programa, então a gente faz ali um diagnóstico e depois a gente senta com as lideranças e apresenta para eles, olha, esse é o diagnóstico de inovação. É assim que a sua empresa, que as pessoas da sua empresa enxergam a inovação. Como que é o status. Então, é uma forma de provocá-los para entender qual que é o status atual do meu negócio, então como as pessoas estão enxergando, como que elas se envolvem, e é uma forma de colocar eles nessa situação de vocês precisam ser os sponsors e fazer esse papel de disseminador da inovação para que ela realmente aconteça.
né? Precisa ter essa sustentação da liderança. E óbvio, a gente não envolve eles só nessa etapa inicial, mas no decorrer de um programa que tem duração de 1 ano, para que eles estejam atualizados e eles sejam protagonistas nesse processo. A gente precisa, é necessário, é indiscutível que a inovação ela venha do top-down, que a gente tenha esse envolvimento da liderança, até para que a gente puxe aqueles tópicos que a gente já discutiu, segurança, abertura para testar. E quem tem que dar essa abertura? É a liderança. É a liderança que vai falar. E isso, obviamente, é linkado à estratégia do negócio, né? Precisa estar muito linkado à estratégia. Então, entender o que aquela liderança ela espera dos processos de inovação. Ela espera desses projetos de inovação. Porque também precisa estar muito bem alinhado. Porque não adianta a gente ter áreas trabalhando projetos incríveis que vão dar soluções incríveis, sendo que o olhar da liderança está para outro lado, para outro horizonte, né? A gente precisa casar muito bem nisso. E aí, um outro ponto que a gente trabalha muito aqui, quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de liderança, é justamente a comunicação. Isso precisa ser muito bem comunicado. Recentemente eu estive em uma palestra de um diretor de marketing de uma grande corporação e ele contando sobre os desafios, sobre os sucessos e insucessos ali no desenvolvimento de projetos, e ele fala sobre o envolvimento das áreas, das pessoas ali do time dele. E aí uma pessoa na plateia perguntou, mas como que você faz para que as pessoas elas continuem motivadas, que elas participem, que elas estejam envolvidas junto com você? Ele falou comunicação. Eu preciso comunicar o projeto desde o início. Então, eu fiz uma coleta de ideias, mas depois eu preciso continuar comunicando, né, o meu time da evolução, do que está acontecendo. Deu certo, deu errado? E a liderança tem esse papel de voltar e falar, olha, gente, aquele projeto que a gente iniciou lá atrás está nesse status. Deu certo? Teve resultado? Quais são os indicadores? Porque assim eu consigo, de fato, envolver as pessoas a longo prazo, né? Eu preciso ter essa consistência. Eu acho que além disso, você também dá protagonismo, sabe? Porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes as pessoas que fazem inovação, às vezes acabam sendo as mesmas pessoas, porque esses skills, não é todo mundo que tem. E de verdade, não é todo mundo que quer inovar, gente. A gente tem essa... E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, só que a gente precisa, ao mesmo tempo, dar um certo protagonismo para essas pessoas. Elas precisam falar assim, gente, ó, essa galera que tá inovando é o que eles estão conseguindo fazer, né? Porque senão eles só viram pessoas que estão tentando um voo solo, né? E não é isso que a gente quer, né? Por exemplo, a gente acabou de rodar um programa de embaixadores, a gente apresentou agora os resultados faz 2 semanas. Foi um programa de 1 ano, praticamente, foi quase 1 ano. E justamente por isso, porque um time super enxuto de inovação, no dia a dia ali sou eu e a Giovana, então para uma companhia de mais de 3.000 pessoas e diversos negócios, então é bem complexo fazer isso. Então a ideia foi, não, a gente precisa capacitar e empoderar times multi-área, né? Para que eles consigam começar a replicar esses processos, essas metodologias dentro dos seus departamentos. Então a gente pegou esse time e passamos por um programa bem estruturado, um processo formalizado. Aí eu tô falando de desafios muito mais ligados à melhoria contínua. Quando eu falo de dado, né? Eu acho que dado a grande maioria das empresas hoje estão com esse desafio, né, de dados, seja em coleta, seja na governança de dados, seja na geração de insights, seja na predição de dados, né, que eu acho que são esses 4 passos, né, em algum desses lugares os desafios estavam ali dentro. Então, a gente passou por esse período com esse pessoal e agora eles se formaram, ou seja, eles passaram por todo esse processo. Tem muito programa de embaixador que fica muito na teoria, tipo, ir na palestra, não sei o que lá. Eu falei assim, não, gente, eu quero que todo mundo no final apresente teste com parceiro externo, com startup, instituto de pesquisa, enfim, o que seja, mas eles precisam pegar um desafio real, decupar esse desafio, priorizar. A gente vai ter que fazer, eles vão aprender a fazer scouting, ir atrás de solução fora, vão desenhar o piloto com esses parceiros, vão executar esse piloto e vão mensurar resultado e apresentar o que eles conseguiram. Então foi um evento que eles foram protagonistas, eles apresentaram os seus resultados para toda a companhia, né? E não só a Ajinomoto do Brasil, o global também ficou super interessado, porque isso é interessante comentar.
uma maneira diferente de fazer inovação, como a gente faz no Brasil. Fora, é muito mais ligado a CVCs, M&As, a investimento. Aqui, como a Junolab, não tem lá fora. E a gente também está dentro do Cubo, né, do Cubo e tal, então lá eles também, a gente acaba fazendo bench com outras empresas e a gente acabou conversando com outras multinacionais que comentaram a mesma coisa, que o Brasil tem uma maneira meio peculiar também de fazer inovação aberta. Então, eu acho que é legal comentar isso, né, que esse protagonismo ali é legal porque não eram todos gerentes, então a gente tinha muitos supervisores, por exemplo, que não é todo mundo que conhece, né, tipo, os gerentes acabam participando de muitos apresentação para diretoria e tal, então o pessoal acaba conhecendo, mas o supervisor está apresentando para o vice-presidente, para o diretor, né, então assim... Caramba, é importante o que eu tô fazendo, sabe? É diferente, eu trouxe uma coisa nova, entendeu? Eu acho que você dar esse protagonismo para a pessoa, ela vai ter vontade de continuar fazendo inovação, de testar novos desafios e não parar só por ali, sabe? Você falou da metodologia de inovação e ela é aplicável para tudo, né? Então, a inovação, ela não é simplesmente no P&D também, ou simplesmente não... Ela pode ser uma nova plataforma digital, igual você trouxe, entendeu? No nosso caso lá, um novo CRM que nós estamos implantando, um novo sistema para avaliação de crédito, um robô que está automatizando uma tarefa do fiscal. E aí você fala assim, mas é inovação? É inovação, gente. Por quê? Porque você tem todos os elementos da natureza da inovação. Você tem a observação, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Aí você faz o scouting, qual que é o problema? Então você vai lá ver as soluções possíveis. Depois você testa, qual que é a melhor solução? Faz as POCs. Depois você, a melhor plataforma, o melhor CRM que nós vamos implementar é esse, a melhor é essa. Então no final do dia, a metodologia, ela existe e ela pode ser encaixada em várias situações. Então a inovação, ela não é pura e simplesmente o P&D ou outras situações, ela pode ser encaixada por um novo acesso, um sistema novo, uma automatização de processos, excelência operacional, que é o que você trouxe aqui. Então a inovação ela pode ter várias frentes. Eu acho que por isso que eu acho que você não departamentalizar isso, né, trazer isso como um comportamento, fica muito mais fácil das pessoas identificarem, né, de que, poxa, se eu dentro do meu dia conseguir automatizar uma das tarefas que eu faço, já é uma inovação. A inovação não precisa ser algo disruptivo, algo novo, algo que não existe. É uma melhoria de alguma coisa que você já está fazendo naturalmente. Então, eu acho que isso também é uma coisa que no Brasil e lá fora é muito diferente, entendeu? Então, eu queria trazer isso também como uma dica para o pessoal que está assistindo aí. Agora, esse é um momento bastante esperado, porque um cliente do outro lado participa do nosso quadro Dica de Mestre, onde a gente tenta extrair dicas sobre a rotina de vocês, que são gestores de inovação, estão à frente das dores e delícias desses times, e dicas mais práticas. Então, por favor, vamos lá para o Dica de Mestre. Quadro Dica de Mestre. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas de quem vive as dores e alegrias do dia a dia da inovação. Agora a nossa convidada vem aí para a pergunta. Olá pessoal, meu nome é Isabela Navarro e eu estou como gerente de sustentabilidade da Bem Brasil Alimentos. Dentro da sustentabilidade aqui nós temos um pilar de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Bem Brasil Alimentos é uma indústria 100% brasileira de batata pré-frita congelada, líder nacional e com muita ousadia, inovação e sustentabilidade. Bom, a minha pergunta é, se as pessoas são a força motriz da inovação, então quem puxa essa engrenagem tem que ter muita resiliência, porque a inovação exige muita constância e energia. Como vocês acreditam que essas pessoas alimentam essa resiliência dentro dos movimentos de inovação dentro da empresa? E outra dúvida, como elas conseguem se manter firmes mesmo diante de tantos desafios, e ainda assim conseguir inspirar outras pessoas a entrar nessa jornada de inovação dentro das empresas? Eu acho que essa pergunta dava mais um podcast, né? Dava, né? Mas vamos lá, vou tentar trazer dois pontos, né? Eu acho que assim, a gente precisa ser um inconformado por natureza, não aceitar o status quo. Eu acho que isso, quem quer inovar tem que ter isso como essência pessoal, né? Eu acho que é perfil também. E ter essa responsabilidade de que
temos que ser o agente de mudança. Se tem alguém que está inconformado com a situação atual e é um papel da inovação mudar hoje o status quo, ele tem que passar por nós. Então, assim, a resiliência, muitas vezes, ela passa por esse conformismo. Então, assim, você vai lá, fala uma vez, porta fechada. Você vai lá, fala a segunda vez, porta fechada. Na terceira vez, a porta já está entreaberta. Aí você já, então, né, vamos, né? Então, acho que ter essa questão, né, do inconformismo natural, eu acho que faz parte hoje do perfil das pessoas que gostariam de inovar, né? Então, deixaria essas 2 dicas aí. Eu sempre falo que a história contada do fim para o começo é muito mais fácil, né? Porque quando chega no fim, fala assim, nossa, mas também, né? Tudo fica óbvio, parece, né? Mas quando você está vivendo aquilo, é zero óbvio. E geralmente todo mundo tá contra. Então, eu acho que essa questão da resiliência e tudo mais, ainda mais na inovação, o líder de inovação vai ter que ter, né? E como que a gente consegue manter isso? Eu falei brincando, mas é verdade, eu acho que a gente precisa fazer terapia, sim. É real isso, porque a gente tem que manter a sanidade mental. A gente fala muito sobre saúde mental. Eu acho que a inovação, ela é muito cobrada, né? Muito cobrada. Porque a gente tá pensando em futuro, né? E cobrada num campo ainda desconhecido. Então é incômodo. Eu acho que esse é um ponto super importante. E eu acho que o outro ponto, de novo, a inovação, você não pode estar sozinho. Você se sentir sozinho na inovação, assim, é o cara que amanhã vai virar aquele reclamão e não vai fazer mais nada, porque ele, né, eu já tentei no passado. A gente vê muitas pessoas assim com esse perfil em empresas, mas um dia esse cara foi um potencial inovador. Acontece que ele não foi respaldado, ele não teve, ninguém abraçou ele, não, vamos lá, eu quero te escutar, eu tenho um processo legal aqui, vamos tentar por aqui? Então acho que as pessoas que tentam inovação, elas precisam ser abraçadas. E eu acho que, e tem um terceiro ponto, que é a questão, a gente fala muito sobre o erro, né? Muito se fala sobre o erro, mas só na fala mesmo. Porque no dia a dia, ninguém quer mostrar erro, né? Ninguém quer colocar no PPT o erro, certo? Não quer colocar o quê? Os louros, né? Um ROI incrível, né? O erro ninguém quer mostrar. E eu insisto nisso, eu acho que a gente tem que mostrar sim o erro. De verdade. Há um tempo atrás, tinha uma feira que se chamava FailCon, acontecia no Vale do Silício. Nessa FailCon, os empreendedores iam lá para falar de erro. Era só sobre erro, gente, só sobre falha. E se vocês pegam no YouTube, eu assisti um do fundador do Uber, e eu falei, gente, sério, durante o caminho dele, com certeza, todo mundo falou assim, você é um maluco, você é um cabeça dura, você é um teimoso. Né? Só que quando o cara atinge o sucesso, aí ele é o quê? Não, ele foi perseverante, ele foi uma visão de futuro, né? Um visionário, persistente, né? Então assim, só que durante não tinha esse apoio, entendeu? Porque, de novo, a história contada do fim pro começo é muito mais fácil. Então ali ele contou todos os percalços durante até ele chegar onde ele chegou. E você falou assim, gente, esse cara realmente é maluco, vamos falar a verdade, porque como ele aguentou tudo isso, como ele suportou. Porque são muitas falhas até você chegar lá. E as falhas, elas são necessárias, isso que é importante comentar. A falha não é o erro, não é deu errado, então vou tentar outra coisa. Não, eu preciso saber aonde que eu não caminho para saber onde que eu vou caminhar. Porque está no escuro. Então eu preciso tatear, eu preciso testar, eu preciso sentir aonde eu tô pisando e falar, aqui tem buraco. Então, então é ali. Só que para eu saber onde que eu tenho que saber onde não é. E acho que esse é um ponto super importante que ninguém fala-se muito pouco. E por causa de muitas, entre 1000 aspas, falhas, né, os não cases, é que surgiram os cases. Só que como não se fala dos não cases, a gente acha que é aquela jornada do herói, né, uma coisa quase que uma linha assim, né? Linear. É aquele caminho linear. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então eu incentivo as empresas a falarem mais sobre as falhas e os aprendizados dessas falhas, porque isso é o mais importante. Eu acho que isso dá muita abertura para o que a gente já falou, né, retomar aqui a segurança. Quando a gente mostra as falhas, você dá muito mais segurança para o seu time realmente estar disposto, né, a passar por esse processo e saber que
Sim, vai dar errado, não faz parte, né? E eu acho que, olhando assim, né, vendo, óbvio, vocês que estão à frente, né, trazendo quais são esses desafios, mas eu acho que o próprio desafio é uma força motriz, né? A vontade de fazer com que o negócio, que a organização, ela seja perene, que ela continue existindo ao longo dos anos, né, é um motivador principal, né? Eu preciso fazer isso acontecer, né? Até trago aqui um recorte da CEO Survey, né, uma pesquisa da PwC, com diversos CEOs no mundo, quase 5 mil CEOs pesquisados, e eles trouxeram um dado de que 45% dos CEOs brasileiros não acreditam, na verdade, que as suas organizações elas vão continuar existindo em 10 anos, se não se reinventarem. Então, é sabido entre as lideranças de que eu preciso me reinventar. Então, essa também é uma força para fazer com que essa engrenagem continue girando, né? O que é bom passa rápido. O Jornada de Inovação teve 3 episódios e eu me despeço dessa temporada, dessa terceira temporada, fechando com chave de ouro com os meus convidados aqui que me ajudaram a percorrer esse caminho difícil, né, gente? Não foi tão simples assim falar de pessoas como força motriz da inovação, mas a gente chegou lá e agradeço imensamente. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado por compartilharem a experiência de vocês conosco. E aqui fica o meu até breve, gente. A gente se encontra nas próximas.